Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um excelente domingo para todos nós. É com muita alegria que nós estamos aqui, iniciando o nosso momento, o nosso encontro de hoje do Evangelho Diário. A todos os irmãos que estão aqui agora conosco às 7:30 da manhã, sejam muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos por este amor de Jesus que nos reúne aqui. Mas também a todos os irmãos que estão aqui nos acompanhando, reunindo conosco, mas em outros momentos do dia, também sejam bem-vindos. Que este possa ser um momento enriquecedor para a nossa alma, pois o grande tesouro da vida se encontra no coração. A grande riqueza da vida é a paz de consciência. A grande riqueza da vida é um coração tranquilo, é a serenidade de um dia, é poder estar com as emoções equilibradas, é poder estar com o coração em Jesus. Eis aí as riquezas verdadeiras da vida. Coração em Jesus, paz de consciência, tranquilidade. Sentir o coração sereno e tranquilo. Tem riqueza maior que essa na vida? Eis aí a grande riqueza, os tesouros do coração, meus irmãos. Bom, sejam todos muito bem-vindos e que a paz de Jesus possa sempre estar conosco, nos amparando, nos guiando e concedendo para todos nós aquilo que o coração de cada um de nós necessita. Meus irmãos, hoje estamos aqui neste domingo, iniciando o nosso encontro do momento do Evangelho, e eu irei projetar aqui para todos nós a mensagem para o nosso dia de hoje. Esta mensagem é do querido Espírito Emmanuel. E lembremos que nós estamos seguindo o livro Caminho, Verdade e Vida. Esta mensagem no livro é a mensagem de número 20. E o que isso significa? Que já estamos há 20 dias diariamente com essa obra. Mas vamos lá, nessa mensagem de número 20, Emmanuel diz: a verdade é a luz. E somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem lhe refletir a grandeza. Emmanuel diz: a verdade é uma luz em nossa vida, mas somente um coração alimentado de amor e um cérebro enriquecido de sabedoria pode refletir a grandeza da luz que é a verdade. Meus irmãos, me preparando para essa reflexão de hoje, lendo esse ensinamento de Emmanuel, eu me lembrei de uma história que pode muito bem exemplificar para nós essas palavras. Essa história é do querido espírito Leon Tolstói. E ele nos conta, meus irmãos, e aqui, novamente, eu vou simplificar a história com as minhas palavras, vou trazer também meu ponto de vista, e eu vou focar na parte da história que harmoniza aqui com essa mensagem de hoje. Bom, querido espírito Leon Tolstói nos contará que havia, há muitos anos atrás, uma família que tinham grandes terras e grandes produções nessas terras. Uma família que possuía poder, dinheiro, enquanto naquela mesma região haviam camponeses que passavam extrema necessidade. Essa família
era constituída do pai, de uma mãe simples e humilde e 2 filhos. O filho mais velho havia saído de casa, se dedicado ao exército, a se preparar no exército. Então ficou o filho mais novo. Esse filho mais novo chamava-se Ismael. Ismael, como foi o filho que permaneceu em casa, o pai logo disse que ele tomaria conta das terras, que ele ficaria para poder cuidar de tudo. E o que aconteceu? O pai começou a exigir que Ismael fosse com ele até as terras diariamente, para ele se familiarizar com os empregados, para que ele pudesse compreender o trabalho que era feito e também trabalhar e ajudar nas terras. Ismael era um jovem tão simples de coração. Pensemos em uma alma bondosa, calma, era Ismael, calmo de tudo. Ismael dedicava grande parte do seu dia a orar, a elevar o pensamento, a estar em meio à natureza, a conversar com Deus. Mas quando teu pai exige que ele comece a ir para as terras, Ismael obedece. Naquela época, o que o pai falava, o filho abaixava a cabeça e obedecia. E o pai de Ismael não era fácil de lidar. Tanto com a família, ele tinha um gênio forte, quanto com os próprios empregados. Ismael, que havia tempos que não visitava as terras da família, segue com teu pai a cavalo para o primeiro dia ali visitando de serviço. E ele é infeliz ao ser surpreendido com a situação que ele enxerga. Aquelas terras que produziam tanto, mas tanto, aquelas terras que davam tantos lucros para aquela família, estava carregada de empregados passando necessidade. O pai de Ismael concedia um mínimo do mínimo para aqueles empregados, os quais moravam com as suas famílias em pequenas choupanas nas terras. Ismael se deparou com crianças raquíticas, com empregados debilitados, com aquela situação deprimente naquele ambiente. E olha que eram muitas famílias que moravam ali. Até que Ismael, passando por uma casa, surge à porta um empregado. Um empregado que estava com uma fisionomia que não estava tão bem, não estava passando bem. O pai de Ismael olha para ele e começa a xingá-lo, questionando o que ele estava fazendo em casa, que era para ele estar nas terras trabalhando, que ele era um folgado por estar ali. O homem, ainda jovem, já casado e com teu filho, olha para o patrão e explica que ele não estava passando bem. Tinha tido uma noite difícil, com muitas enfermidades, e não teve forças para se levantar para trabalhar naquele dia. Pediu a compreensão e disse que logo retornaria. E pela fisionomia dele, realmente dava para ver que ele não estava bem. O pai de Ismael não pensou 2 vezes e começou a humilhá-lo, a xingá-lo, a dizer que ele estava ali aproveitando a situação, que ele tinha que ir trabalhar independente se estava doente ou não. Uma insensibilidade profunda de um coração.
Um coração orgulhoso que acha que pode mandar em todos e que todos têm que obedecê-lo, porque ele é detentor da verdade. A verdade só dele. E por isso acha que é o único certo em todas as situações. E que a opinião dele tem que ser aquela que prevalece. Ismael, com compaixão daquela situação, diz para o pai não resolver dessa forma aquele momento. Para o pai ter calma. Ismael estava levando a luz da verdade divina até o pai dele. Paciência, calma. Não trate as pessoas assim, meu pai. Mas o pai de Ismael, como diz Emmanuel, não tinha esse amor no coração para compreender essa luz divina. Não tinha. E o que ele faz? Ordena que aquele empregado e a tua família se retirem das terras. O empregado ajoelha ao chão e suplica, dizendo: eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que comer, eu tô com uma criança pequena, o que eu vou fazer? Por favor, não me mande embora. E o pai de Ismael, com orgulho ferido, pouco se importa. E diz: você vai sair daqui com a tua família. Ismael, não permitindo essa situação, vendo a injustiça daquele momento e o abuso de poder que o pai estava fazendo, intervém e diz: meu pai, se esses empregados forem embora por este motivo, eu também irei. Não está certo isso, pai. O pai olha para o filho e diz: pode ir embora. A partir de hoje, você não é mais meu filho. Essa é a sua escolha. E vira as costas. Um pai que tinha um filho que era uma luz dentro daquele lar. Um filho que, nitidamente pela história, nós compreendemos que vem com essa missão para poder auxiliar aquele pai, aquele coração endurecido. Mas o pai não aceita a luz do filho. O pai não aceitava a serenidade do próprio filho. Não aceitava. E justamente por isso o tratava muito mal. Os dias foram passando. Ismael foi embora, junto com aquele empregado, com a esposa e com o filho. E agora, para onde eles iriam? O que eles fariam da vida? Não tinham dinheiro, não tinham comida, não tinham onde ficar. E Ismael não tinha mais a família de sangue, pois havia sido expulso de casa. Ele perdeu tudo materialmente, mas a luz da fé dele continuava viva em teu coração. Ismael e este empregado, junto com a família dele, encontram uma choupana na floresta. Passado um tempo, passado muitas necessidades, se estabelecem por ali e Deus começa a enviar o auxílio. Passa um viajante ali, deixa com eles umas sementes para eles plantarem naquela terra e se alimentarem. Passa outro ali, dá outra ajuda. O amparo sempre chega e eles foram amparados. Os anos foram passando e Ismael se tornou uma grande alma de luz divina naquele lugar. Muitas pessoas buscavam a Ismael ali na choupana para ouvir o evangelho, para ouvir as palavras dele de Deus
e para ali receber a cura, porque Ismael ele tinha essa mediunidade da cura. Então, as pessoas que estavam enfermas, debilitadas, buscavam por ele. E ele passou anos da tua vida se dedicando à caridade. A caridade pura e genuína, passando necessidades incontáveis. E ali, junto dele, estava aquela família de empregados, todos trabalhando para levar a luz de Deus a todos os corações que batiam naquela porta. Certo dia, bate naquela porta um homem, um senhor, destruído. A fisionomia e o semblante mostravam que ele estava fora de consciência. Esse senhor estava envolto de um manto escuro, cheio de feridas, e pelas palavras dele, ele parecia que tinha perdido um pouco a realidade. Não estava falando coisa com coisa. Ismael recebe esse senhor como a todos que batem à porta dele. Cuida das feridas, o alimenta, fala do evangelho para ele, fala da luz divina para aquele coração. E ele nota que aquele Senhor era o teu pai. O teu pai. E aquele Senhor, totalmente sem consciência do momento e não reconhecendo que Ismael era seu filho, começa a desabafar. Desde que eu expulsei meu filho das terras da nossa família, eu enfrento perturbações incontáveis. Parece que tudo foi se destruindo na minha vida, pouco a pouco, eu perdi tudo, não sei mais o que fazer. Eu procuro pelo meu filho, mas não o encontro. Eu destruí a minha vida por causa do orgulho. Ismael fala as palavras do evangelho para aquele Senhor, sabendo já que ele é teu pai. E no dia seguinte, quando esse Senhor acorda, está em si, reconhece que Ismael é teu filho. E naquele momento, esse pai, com o coração que foi lapidado pelas dores da vida e pela colheita do que ele mesmo plantou, esse coração que foi lapidado pela dor mesmo, pelas dificuldades de tanto mal que ele fez, o coração desse pai olha para o filho pela primeira vez, reconhece a luz daquele filho. Suplica-lhe perdão por tudo que fez. Pede que ele volte para as terras e que ele fará o que ele quiser. Ismael compreende naquele instante que o pai consegue entender a luz da verdade naquele momento, porque naquele instante aquele coração estava preparado para aquilo. Um coração endurecido, fechado para a luz de Deus, dificilmente acolherá as verdades da vida, ou terá humildade para saber acolher algo bem maior que ele. Mas a vida lapidou aquele coração. E através da dor ele se torna humilde. E naquele instante, aquele coração estava preparado, finalmente, depois de anos, para acolher a luz da verdade, finalmente. Ismael olha para o teu pai e diz que não pode retornar. As pessoas vão ali em busca dele para ajudar. Essa é a missão da vida dele. Mas ele tem um pedido. Ele diz: meu pai, retorne para as terras, leve o empregado que está aqui com a tua família para que ele possa retornar ao trabalho digno e receber o dinheiro que irá o sustentar. E meu pai,
construa escolas, casas melhores, construa a dignidade para aqueles trabalhadores que estão ali. O Senhor tem condição financeira para isso, Pai. Ajude aquelas famílias que trabalham dia e noite nas terras. Elas merecem. Conceda escola para as crianças, amparo para os que ficam enfermos. Leve também o evangelho para eles. Esse é o meu desejo, Pai. E o Pai, compreendendo a luz da verdade, aceita. Retorna para as terras sem Ismael, mas com aquela família do empregado, e começa a partir dali a construir um novo futuro para ele mesmo. Não mais um coração carrasco, mas agora um coração que já compreende a luz da verdade. Meus irmãos, essa história que eu termino aqui, eu vou repetir para nós. É uma história do espírito Leon Tolstói. E eu gostaria de frisar que, claro, essa história eu trago aqui com a minha visão e com as minhas palavras. Mas eu espero, meus irmãos, de coração, que a essência da história possa ter entrado dentro da nossa alma. E que cada um de nós possa levar a interpretação, o ensinamento que melhor lhe cair no coração desta história. Porque ela tem muito para nos ensinar. Muito. Meus irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso evangelho deste domingo, desejando a todos um excelente dia, um dia de paz, de serenidade com Jesus. E lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.